Barcelona foi humilhada aos olhos de toda a Espanha. Que tipo de loucura os juízes criaram na partida dos catalães? Arsenal continua a perder chances para o campeonato na Premier League. O derby de Londres contra o Chelsea terminou em empate. Zaquim está criando história no futebol. Ontem o atacante fez um show de um homem só na Série A. A atmosfera no vestiário do Real Madrid continua a se eletrizar. A mídia está escrevendo sobre o conflito entre Kylian Mbappé e Vinícius. E a vergonhosa em todos os sentidos eliminação do Inter Miami de uma oitava. Falamos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, isso é Dose de Futebol e as 10 notícias mais quentes até agora. Curtida hoje, novo vídeo amanhã. E claro, adivinhe o quê? 3-4. Desejo a você um bom apetite e uma boa visualização. Em que Florentino Pérez estava esperando quando ignorou a transferência do zagueiro central no verão? Que Éder Militão e Anton Rüdiger irão superar a temporada transferida. O brasileiro já estava lesionado na última temporada e quase sempre era substituído por Nacho. O presidente realmente esperava que nada mais acontecesse com Militão? Aparentemente sim, senão ele teria contratado um substituto para o Nacho. Pelo menos alguém que poderia. Mas não há tal jogador de futebol na equipe principal do Real Madrid. No jogo contra o Osasuna, Carlo Ancelotti lançou o jovem Raul Asensio. No jogo contra o Osasuna, Carlo Ancelotti lançou o jovem Raul Asensio. Ele se mostrou bem, mas o italiano continuará confiando no jogador da academia. Ele o colocará nos jogos importantes da temporada? Considerando a filosofia de Ancelotti, tenho dúvidas sobre isso. O italiano prefere trabalhar com jogadores experientes. Ele prefere treinar caras de 30 e poucos anos, não adolescentes. Esse é o tipo de treinador que ele é, se contratar um zagueiro no inverno. Contudo, é imprescindível contratar e assinar com um zagueiro central neste inverno. Mas agora é definitivamente necessário. Na lista de candidatos estão os mesmos nomes. A administração do Real Madrid gosta de Aymeric Laporte. Eles o valorizam por sua eficiência, experiência em competições europeias, habilidades adequadas para a equipe e também por seu passaporte espanhol. Mas o clube saudita não pretende simplesmente se separar de seu principal defensor. Se eles o venderem, será apenas recebendo uma compensação justa. Segundo a informação da fonte, Pérez pretende assinar com o zagueiro central, mas não quer pagar muito por ele. Por isso, a opção com Laporte pode não ser adequada para ele. Os olheiros do Real também estão de olho no jovem jogador do Leipzig, Castelo Luqueba. Mas se os escorregadores não querem pagar 20 milhões por Laporte, eles dificilmente concordarão em gastar 4 vezes mais pelo defensor francês. No entanto, eles podem ouvir os conselhos de Guti e assinar com um velho conhecido, cuja transferência não custará um centavo. Ancelotti tem um rosto tranquilo, precisa entrar no mercado. Ramos ficou sem equipe, vejo essa negociação a preço zero. No ano passado, ele jogou bem pelo Sevilha, foi ativo e continua a manter a forma. Ele pode ajudar nesses 6 meses, disse o ex-jogador do Real Madrid. Também não entendo por que os clubes de topo ignoram tão obstinadamente o Ramos. Durante toda a sua carreira europeia, ele nunca deu motivos para duvidar de suas habilidades de jogo, mesmo quando sua idade começou a se aproximar dos 40 anos. Na última temporada, ele foi o líder mental e o jogador defensivo mais forte do Sevilha. Não vejo razões pelas quais Madrid não poderia pelo menos tentar assinar com sua lenda. Gosto da abordagem de Roberto De Zerbi para motivar os jogadores do Marsella. O italiano tem seu próprio jeito de fazer seus subordinados se destacarem no campo. Marsella certamente começou na Ligue 1. Em algum momento parecia que finalmente haveria uma luta pelo primeiro lugar no campeonato francês. A equipe do sul da França estava quase em pé de igualdade com o Paris Saint-Germain. Mas na última temporada, Marsella não era assim. Como De Zerbi conseguiu mudar tão rapidamente a mentalidade de seus novos subordinados? Há uma resposta. A mídia descobriu dados relevantes sobre as ações de De Zerbi. Durante seu primeiro treino, o italiano reuniu toda a equipe e explicou quais sacrifícios ele fez pelo lugar em Marsella. Ele mostrou no projetor a proposta de contrato enviada pela administração do Manchester United. Este é o contrato que eles me ofereceram. Um contrato para várias temporadas, com um salário que vocês não podem imaginar. Eu não estaria aqui se colocasse o dinheiro acima da paixão, disse o italiano no seu primeiro dia. Depois que os jogadores do Marsella perceberam o tipo de pessoa que ele era,
estavam dispostos a dar tudo por ele. Ele logo ganhou a confiança de seus subordinados. E isso refletiu em um bom início de temporada. Mas depois os resultados começaram a cair. Nos últimos 5 jogos, o time venceu apenas 2. Ademais, a equipe tem perdido pontos, sobretudo em seu estádio doméstico. Na última vez, perdeu para o medíocre AZ por 1-3. Depois disso, com critique caiu inevitavelmente sobre a equipe. Porém, mesmo aqui, De Zerbi não desistiu. Ele facilmente descartou as reivindicações da equipe e disse que o único homem culpado pela situação complicada é ele mesmo. Não vivo para o segundo lugar, nem mesmo para a vitória. Para mim é crucial ir além do resultado. Se eu sou o problema, posso sair. Busco satisfação no trabalho, não dinheiro. Os jogadores sabem que eu lhes digo o mesmo. Eu não sou uma pessoa falsa. Eu tenho uma única face. Jogar aqui é um privilégio. E você precisa ter algo especial, disse De Zerbi. Depois de tais palavras, é claro, os jogadores vão querer defender e continuar com seu treinador. O italiano é um especialista habilidoso. Não é à toa que na última temporada ele foi considerado uma das melhores equipes da Europa. Para surpresa de todos, ele escolheu trabalhar em Marsella. Acho que ele sabia o que estava fazendo e entendia quais ferramentas ele tinha para alcançar seus objetivos. Em breve, o italiano encontrará uma saída para a microcrise que surgiu na equipe. Não tenho dúvidas disso. E no final, ele definitivamente alcançará sucesso com ela. Como está o nosso velho amigo careca Zinedine Zidane? Pronto para ouvir uma nova porção de notícias relacionadas ao futuro treinador francês? Zidane não trabalhou desde que deixou o Real Madrid, e já se passaram 3 anos. Tendo vencido 3 ligas dos campeões consecutivas, o treinador ainda não assumiu. Ele sonha em liderar a seleção francesa. Ela o desafia a cada vez, continuando a se apegar a Didier Deschamps. Mas, mais uma vez, nuvens estão se formando sobre Didier. Tudo começou quando Kylian Mbappé ignorou a convocação para a seleção, supostamente por causa de uma lesão. 3 dias depois de ser convocado, ele jogou uma partida da La Liga. Deschamps ocultou sua ofensa ao jogador e não o convocou para o jogo da seleção. Lá, como dizem, palavra por palavra, ação por ação. Em suma, Mbappé e Deschamps não se comunicam mais. Aparentemente, o conflito com o atacante encorajou outros jogadores a demonstrarem descontentamento com o trabalho do técnico. Agora, eles estão murmurando sobre a demissão de Deschamps, querendo ver Zidane no comando. Ele não se opõe, pois esperava há muito por essa oportunidade. Ele até recusou uma oferta do Real Madrid para trabalhar. Espero conseguir um lugar na seleção francesa. Em suma, se a federação considerar a troca de treinador, eles têm um excelente candidato. Mas os representantes da seleção ainda não comentaram sobre a nomeação do novo treinador. No geral, é improvável que eles reajam aos últimos rumores. Mesmo quando se tornar claro para o público que Deschamps está prestes a ser demitido, a federação continuará a se esquivar até o último momento e dirá algo como: "Nós respeitamos o treinador principal e continuamos a acreditar nele e no projeto." No entanto, acredito que a era de Deschamps na seleção francesa está chegando ao fim. Mas até quando isso pode continuar? Durante o campeonato europeu, sua equipe competiu com a seleção inglesa para ver quem poderia jogar um futebol mais desinteressante. Não entendo por que decidiram mantê-lo após uma performance tão monótona. Durante todo o torneio, a seleção teve apenas um desempenho decente. Foi o início do primeiro tempo contra a Espanha. E o resto do tempo foi apenas um desastre. Considerando os recursos que a França possui, ela deveria jogar um futebol mais envolvente. Torcedores do Real Madrid criticaram a conduta de Mbappé. Após o 4º gol, ele nem sequer comemorou. Ele simplesmente retornou ao círculo central. Mas isso é compreensível. Em termos de sentimentos morais, Mbappé deve se sentir péssimo. Ele já não está marcando em uma série de jogos. Mas o seu parceiro Vinícius se destaca com ações de cabeça. E aqui Asuna nem mesmo tentou resistir. Mas ainda assim Mbappé não conseguiu marcar. E ele teve oportunidades. Mas o francês é o culpado por não conseguir concretizá-las. Eles o colocaram em uma posição confortável. Ainda assim, ele não conseguiu se destacar. Uma vez, ele chutou a bola diretamente no goleiro. Na segunda tentativa, não driblou o defensor. Mas os companheiros de Madrid zombaram dele. Vinícius fez 3 gols e foi o herói da partida. E finalmente, Jude Bellingham conseguiu disparar sua arma, marcando seu gol de estreia na temporada. É até difícil acreditar, considerando o desempenho do inglês na última campanha.
Mas a transferência de Mbappé arruinou tudo para ele. O francês aumentou o número de atacantes do Real, e alguém teve que ser sacrificado. A escolha recaiu sobre o brilhante inglês. Ele só aparece em feriados agora. Mas o mais ofensivo nessa situação é que o próprio francês também raramente se destaca. Na verdade, quem deveria estar chateado não é ele, mas Bellingham, que foi forçado a jogar como zagueiro central, quando sua alma está na linha de ataque. Os fãs do Madrid notaram o comportamento de Kylian após o quarto gol e o criticaram. Como um dos usuários observou, Mbappé nem conseguiu fingir que estava feliz, e outro afirmou que o francês odeia Vinícius em 100%. E há uma razão para isso. O brasileiro é todo brilhante, o favorito das arquibancadas. E no campo, tudo dá certo para ele. E Mbappé nem consegue marcar um gol. Não sei qual é a relação real entre o francês e o brasileiro, mas não vou negar a existência de um conflito. Mbappé permite-se demasiado, considerando-se o centro do universo. Mas isso não é verdade. Ele deveria se comportar como prometeu na apresentação, mas acabou sendo o mesmo velho, mas não muito bom Mbappé, que gosta de vagar e tramar intrigas contra seus parceiros. Bem, é verdade. Na França, ele teve um conflito com Giroud. No Paris Saint-Germain com Messi e Neymar. O que impede, então, uma reconciliação com Vinícius? Pode chegar ao ponto em que Florentino Pérez terá que escolher quem ele gosta mais. E a julgar pelas últimas informações, ele provavelmente se separará do brasileiro antes de vender seu crânio favorito. Aurélien Tchouaméni, vamos ser honestos, está em péssima forma agora. Tudo está tão ruim que durante o jogo com o Milan, seus próprios fãs vaiaram ele. Os franceses poderiam tê-lo vendido no verão passado. O Liverpool tem se interessado pelo jogador recentemente. E agora chegou o momento de finalmente verificar o negócio. Recentemente, Team Talk e Causera quase fecharam um acordo sobre a transferência de Hofbeck na janela de transferências de inverno. O time vermelhos já pode negociar com o jogador, e até mesmo se aproveitaram disso. O próprio Tchouaméni está aberto para as transferências, pois quer alcançar um novo nível. E em Madrid, as coisas não estão boas para ele. Ademais, seus êxitos em Liverpool são atrativos na posição. Carlo Ancelotti aprovou a transferência. O valor da compensação será de cerca de 50 milhões de libras esterlinas. A transferência deve ocorrer no verão. Mas o Liverpool fará tudo o que puder para fechar o negócio em janeiro. Tchouaméni é considerado principalmente por sua capacidade destrutiva. O controle do ritmo ficará com Gravenberch, que não consegue lidar com volumes de trabalho sem a bola. Por isso, na posição sempre ajuda a aliviar a carga do holandês. Se o Liverpool assinar com Tchouaméni, isso acabará com a transferência de Martina Subimendi. Mas isso não significa que o espanhol ficará no Real Sociedade. Como relatado, o Manchester City está interessado no futebolista. Eles o veem como um substituto para Rodri. Além disso, Rodri disse a Pep que Subimendi seria uma excelente escolha para a posição de defensor. E por que não? Poucos defensores no mercado são tão versáteis e de qualidade como Rodri. Subimendi sabe retomar a posse de bola para a equipe e usar o corpo no jogo. Mas, claro, ele se destaca melhor com a bola. Subimendi está disponível por apenas 60 milhões de libras, graças à cláusula em seu contrato. A questão é se o City pode convencê-lo a se transferir. Fontes inglesas relataram que Martin está desapontado com sua decisão de ficar no Sociedade, que está no meio da tabela. Então, provavelmente, Subimendi está aberto para a transferência. Embora eu não entenda muito bem o que ele fará no City quando Rodri voltar. Após a partida de Thiago Motta, a Bologna demorou muito para se recuperar. Vincenzo, o italiano, parecia ser um treinador muito promissor para a Fiorentina. Mas em Bologna, ele não está atendendo às expectativas. Ou não. O time está em 8º na tabela, atrás do desempenho da última temporada. Mas isso era previsível. O clube vendeu seus líderes, mas segue competitivo na Liga dos Campeões. E mesmo assim, Bologna conseguiu vencer Roma. A equipe de Ivan Jurjevic perdeu novamente, desta vez por 2-3. Após tal humilhação, os chefes de Roma não lamentaram Jurjevic e o expulsaram. Depois de apenas 12 jogos desde a nomeação, uma declaração no site dos Lobos diz: "Agradecemos a Ivan Jurjevic pelo seu trabalho árduo nas últimas semanas. Ele lidou com uma situação difícil com o máximo de profissionalismo, e por isso somos gratos. Desejamos a ele tudo de melhor no futuro." O discurso do técnico já começou. Seu nome será divulgado em breve. O mais interessante é que, aparentemente, a partida contra a Bologna não decidiu nada. O Dallas Sport Gazette reportou a ausência do jogador croata antes da partida. A diretoria do clube estava descontente com os resultados. Além disso,
A administração sabia sobre os desacordos do treinador com alguns jogadores. Do ponto de vista dos resultados, Jurjevic tornou-se o pior treinador do clube nos últimos 20 anos. Com ele, a equipe teve 4 vitórias, 5 derrotas e 3 empates. Ivan é um bom treinador. Apenas chegou ao clube em um momento infeliz. Quis arriscar e pagou por isso. Ele terá que pensar. Agora ele terá que lutar novamente para ter a chance de trabalhar em um clube como a Roma. O cargo de treinador em Roma deve ser assumido por Roberto Mancini. É ele quem os proprietários do clube, a família Friedkin, querem convidar. A alternativa é Claudio Ranieri. Não se sabe em que forma Mancini está e se ele quer voltar ao trabalho. Considerando quanto ele ganhou na Arábia Saudita, ele simplesmente não tem razões financeiras para voltar. Outra coisa é o desejo de provar a todos que ele foi descartado cedo demais. Mas algo me diz que ele não deixou a seleção italiana para ir ao Oriente por causa de ambições. A Fiorentina é uma das principais sensações da Série A. Agora, a equipe com orçamento modesto está na zona da Champions League. Tudo graças a Rafael Palladino. O novo treinador Fialok imediatamente estabeleceu um futebol ofensivo elegante e montou uma equipe forte, com jogadores que seus clubes anteriores descartaram como desnecessários. Eduardo Bove, Danila Cataldi e Yazin Adli tornaram-se peças importantes, assim como, é claro, David De Gea. No momento, o espanhol pode ser considerado o melhor goleiro da Série A. Palladino não exige de David nenhum truque no jogo com os pés, então apenas De Gea é permitido levar. Mas como está De Gea? Bom na linha. Já são 5 jogos sem sofrer gols na Série A. Além disso, ele tem a melhor porcentagem de defesas no campeonato. Ontem, a Fiorentina derrotou o Verona por 3-1 e David participou ativamente. No 91º minuto, ele lançou para o gol. Agora, De Gea tem mais ações de cabeça nos últimos 3 jogos do que Kylian Mbappé. A propósito, sobre Moise. A Juventus simplesmente descartou o italiano, embora Max Allegri o valorizasse muito. O problema é apenas de caráter. O atacante é egoísta e teimoso, inclusive durante as partidas, como se jogasse separado do time. Mas, em Florença, Moise amadureceu e se tornou um jogador completamente diferente. Agora ele está em segundo na lista de artilheiros da Série A com 8 gols. Parece que a escolha do clube também diz muito. O atacante tinha opções mais chamativas, mas ele queria ir para o Palladino, pois entendia que o futebol do treinador se adequava a ele. Kim comentou seus sucessos dessa maneira. Eu esperava tal explosão. Quando você encontra uma cidade como Florença e uma equipe apaixonada, onde todos te amam, é difícil jogar mal. Eu fui subestimado. Isso motiva. Palladino tem ideias maravilhosas que ele logo implantou em nossas mentes. Nós gostamos deles. O seu futebol revela os atacantes. Eu vi isso em Monza. Ele me pegou desde aquela época. De acordo com o índice, Kim é o terceiro depois de Mbappé e Appende, um driblador top de liga entre os adolescentes. Basta passar a bola para ele, o terceiro final, e ele fará o resto sozinho. Ontem Kim arrasou com Verona. Todos os 3 gols são dele. E depois da Juventus, muitos já diziam que era isso, não haveria mais Kim. Você pode ver o hat-trick de Moise Kean em nossa TV, pelo link na descrição e no comentário fixado. Se quiser, vá em frente. Se não quiser, não prossiga. Gerencie suas próprias vidas. Arsenal está cada vez mais distante do primeiro lugar. Ontem, os canhões falharam contra o Chelsea. Ambas as equipes se destacaram à sua maneira. O resultado, na minha opinião, foi o mais justo e honesto possível. Os 2 times disputaram uma grande partida, mas não conseguiram vencer o oponente. Sim, Mikel Arteta afirmou após o jogo que o Arsenal dominou, fornecendo assim material para os memes correspondentes. No Chelsea, eles realmente querem destacar Marco Cucurella. Bukayo Saka foi a criptonita da Espanha devido aos confrontos passados. Mas ontem, o defensor simplesmente anulou um dos melhores wingers do momento. Casemiro foi impecável, estando presente em todos os lugares, com e sem a bola. O equatoriano já jogou assim antes. Ele se recuperou após as críticas da última temporada e agora finalmente está justificando 100 milhões de euros pagos por ele. Pedro Neto marcou um gol incrível. Ele dominou com técnica e colocou no canto após o passe de Enzo Fernandes. Kai Havertz marcou contra seu ex-clube e comemorou de forma épica. Mas seu gol foi anulado por um impedimento. O alemão teve um dia difícil ontem, levando uma pancada na cabeça em um duelo individual pelo 2º jogo consecutivo. Havertz saiu de campo após o encontro com a Inter. Mas ontem ele mostrou a todos que está pronto para continuar.
Kai nem queria procurar ajuda médica, mas o cartão amarelo rapidamente o convenceu. O Arsenal jogou bem, mas a equipe parecia estar lutando entre ser o número 1 e manter a pontuação, algo que conseguiu fazer tão bem na última temporada. Além disso, o Arsenal carece de novas ideias. Com exceção do recém-chegado Calafiori, os jogadores regulares mantêm o mesmo desempenho da temporada anterior. E todos os rivais se modernizaram. Até o Manchester City, onde Pep Guardiola começou a testar um esquema com 3 atacantes, o Arsenal vai para a pausa internacional com uma diferença de 9 pontos do primeiro lugar. Com todo o respeito ao time de Arteta, as chances de título estão diminuindo. Agora, a casa de apostas dá mais de 4-1 para o título dos Gunners. Os jogadores do Inter Miami, para dizer o mínimo, não se comportaram bem no confronto com o Atlanta United. Quando a situação esquentou, os jogadores do Inter ficaram nervosos e se comportaram como arruaceiros de beco. Eles provocavam, empurravam e batiam constantemente nos adversários de Atlanta. Era desagradável assistir a isso. Do ponto de vista moral, eles desonraram a derrota e a eliminação da Copa. Foi uma pena para Messi, que tentou criar oportunidades de gol para seus companheiros e se comportou de forma mais discreta em comparação aos outros jogadores. Mas seu ex-parceiro do Barcelona e agora do Inter Miami, Jordi Alba, não se envergonhou de nada. Como se desde o início tivesse um rótulo de impunidade pendurado nele. Ele se excedeu e, quando o jogo terminou e ficou claro que Miami estava eliminado, Alba partiu para cima do árbitro. Enquanto o juiz principal estava indo para o vestiário, o jogador gritava que ele tinha arbitrado como um completo lixo. Não entendendo por quê, após tais surtos, o árbitro não se virou e não mostrou um cartão vermelho para Alba, era necessário levar seu caso ao comitê disciplinar para suspendê-lo por alguns jogos por comportamento inadequado. O juiz deveria ter expulsado alguns jogadores em Miami durante a partida. Como se explica o comportamento deles depois do segundo gol? Sim, Brad Guzan queria segurar a bola por algum tempo, mas isso é uma prática comum em jogos que são muito disputados. Messi acabou pegando a bola e então Campana correu e empurrou o goleiro do Atalanta pelas costas. O indivíduo se enredou em suas próprias mentiras. Nesse momento, Suárez também aproveitou a vulnerabilidade do goleiro e atacou. Se eu fosse o árbitro, teria dado cartão vermelho para Campana por comportamento antidesportivo, e ainda daria um cartão amarelo a Suárez como bônus. Mas, para surpresa, o árbitro ficou em silêncio. Ele permitiu demais aos jogadores de Miami naquela partida. De certo modo, fico contente com a eliminação deles do torneio. Não gostaria de ver tal comportamento nas próximas rodadas. Os líderes da Série A empataram em 1-1. A Inter de Milão decidiu maximizar a intriga antes da pausa internacional. A diferença entre o primeiro e o sexto lugar é de somente 2 pontos. A julgar pelo desempenho atual das equipes, a luta acirrada vai continuar até o fim. Lautaro Martinez sumiu de novo. Contra o Napoli, o argentino foi invisível em campo. Mas Romelu Lukaku, mesmo não em sua melhor forma, ainda brilhava. O belga, jogador-chave do Zorya Luhansk. Todo o jogo passa por ele. Graças à versatilidade de Romelu, capaz de combinar técnicas com sua forte e implacável constituição. No Inter, Hakan Çalhanoğlu comandou todos. Ele interceptou, ditou o ritmo do jogo, distribuiu passes controlados por rádio e, claro, chutou de longe. Hakan ajudou a equipe a se recuperar com seu incrível chute de longa distância. Você definitivamente precisa ver essa obra-prima. Por decisão do árbitro, o registro deixou a Inter sem 2 pontos cruciais. Pela primeira vez em toda a história da Inter, Turco não conseguiu converter um pênalti de 11 metros. E em um jogo paralelo do Campeonato Espanhol, ocorreu um escândalo. O Barcelona teve um gol limpo roubado devido a um impedimento inventado que foi desenhado por Cabin Kovar. Estou vendo isso pela primeira vez. Sim, notei que eles poderiam traçar a linha de impedimento incorretamente quando a tecnologia estava sendo introduzida nos principais campeonatos. Vi como eles determinavam a posição fora do jogo. Vi como eles não perceberam os óbvios avanços de 2 metros além da linha do último defensor. Mas, para que a cabine do árbitro assistente de vídeo fixasse tão descaradamente uma posição fora do jogo, não, isso nunca aconteceu antes. Espero que a liderança do futebol espanhol reaja de alguma forma ao roubo da bola. Como foi o jogo do Barcelona contra a Real Sociedad? No início do primeiro tempo, Robert Lewandowski marcou um gol após uma confusão na área. O árbitro apontou para o centro do campo. No entanto, de repente ele hesitou e começou a consultar o árbitro assistente de vídeo. Eles discutiram algo por um longo tempo, enquanto no ecrã era repetido o episódio em que não havia nenhuma infração fora do jogo ou outras violações.
Mas no final, o juiz cancelou a falta e concedeu um tiro livre aos jogadores do Sociedade. Foi um choque quando mostraram qual perna o árbitro assistente de vídeo tinha marcado o impedimento. Olhe para a imagem da transmissão do jogo. Agora, olhe para como era a imagem do sistema de fixação semi-automático no árbitro assistente de vídeo em Nigre. O tamanho do pé de Robert Lewandowski não causou confusão. E a chuteira vermelha, que está claramente mais próxima dos postes do que o calçado verde do jogador. Mesmo com a existência de tais tecnologias, os juízes continuam a cometer erros. E esse erro custou ao Barcelona pelo menos um ponto. E por hoje é tudo. Obrigado por assistir e se inscrever no canal. Amigos, agora o Doza Futebol tem seu próprio show na Rádio Chanson América. Link na descrição. Meu nome é Kirill Cast, e isso foi a sua dose diária de futebol. Paz para sua casa e Johanga, amigos.